Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à noite informativa desta quarta-feira. Abrimos a falar do relatório do CDD sobre os direitos humanos, isto num contexto da Covid-19 e também no contexto dos conflitos armados, especialmente a insurgência em Cabo Delgado. Recebo em estúdio Adriano Vunga, diretor do CDD. Boa noite e seja bem-vindo. Muito bem, uma das vossas conclusões neste relatório é que a deterioração da situação dos direitos humanos e do Estado de Direito Democrático que caracterizou o primeiro semestre de 2020 estendeu-se naturalmente à intensificação das ameaças, perseguições e violações dos direitos dos defensores dos direitos humanos em Moçambique, com particular atenção para os jornalistas, ativistas e organizações da sociedade civil, incluindo dos mídias independentes. Qual é a fotografia da situação dos direitos humanos no primeiro semestre, no Vunga? Boa noite. A fotografia dos direitos humanos no período em análise, que é o primeiro semestre deste ano, é marcadamente de restrições de liberdades, mas fundamentalmente as ameaças que os defensores dos direitos humanos no domínio do acesso à informação e no domínio daquelas mulheres e homens que no dia a dia se dedicam à proteção dos direitos dos outros cidadãos, no domínio da proteção para a Covid e particularmente na questão do conflito em Cabo Delgado. Exatamente. Vamos falar já especificamente de cada um desses direitos. Vamos falar do exercício do direito à informação. Há vários pontos que vocês apontam aqui. Um deles é que a falta de informação sobre o pagamento das propinas escolares, os fundos alocados para a prevenção da Covid-19 e também a questão do pagamento dos subsídios de reintegração aos deputados da Assembleia da República feriu o direito à informação. Vamos desenvolver esta parte. Até que ponto é que isto feriu e qual é a sua ligação com os direitos humanos para que o grande público compreenda? O exercício da liberdade de expressão passa pelo acesso à informação, na compreensão de que a informação que está com o Estado, quando não classificada como segredo do Estado, deve ser colocada à disposição dos cidadãos para estes poderem se informar e exigirem que o governo preste-lhes contas. Ora, no quadro da Covid-19, se olharmos para o setor da educação, onde o Estado moçambicano terciarizou a questão do acesso à educação para o setor privado, mas quando chegou a Covid já não esteve em condições de, com clareza, dizer qual é o ponto de situação. Até hoje, o governo de Moçambique andou num disse que não disse sobre a orientação que deve nortear os provedores privados de educação. O acesso à educação é um direito universal e esse deve, quando não providenciado pelo Estado, este deve estabelecer de forma clara as normas e o preço, e a educação não deve ser comercializada. Ela é um direito fundamental, faz parte das premissas básicas para o desenvolvimento humano e os privados prestam-na em nome do Estado moçambicano que não consegue. Então o Estado não pode dizer que é uma selva, cada um pratique os seus preços. Isso quer dizer o quê? Que o Estado devia ter regulado? Não, o Estado deve regular. E o Estado pode ser responsabilizado por não ter dado esse esclarecimento. E a forma como o Estado moçambicano veio se posicionar, dando a ideia de que haveria aulas online, aulas... Esse falatório todo, que não leva a lado absolutamente nenhum, porque em situação normal de não Covid, a qualidade da educação já é um problema. Os professores bastante desmotivados quando presentes, mas muitas das vezes estão ausentes. E em situação agora de Covid, dizer que deve haver aulas online, onde há sítios onde simplesmente o Estado não está presente. Como é que isso é possível? Isso configura uma violação dos direitos humanos. Os subsídios de reintegração dos deputados da Assembleia da República e a questão dos fundos da Covid. O subsídio de reintegração dos deputados é que se compreende que esta é uma despesa não legal,
Se é legal, é de legitimidade duvidosa. A sociedade se organizou para solicitar a informação e o contexto onde este exercício se estava a aplicar, de pagamentos extraordinários a deputados que estão... que é um subsídio de reintegração. Há pessoas que vinham tendo ajudas de custo, de sorriso, até de dança em alguns deles, e ainda entender-se que tem que se lhes pagar este subsídio num quadro onde as famílias moçambicanas estavam sacrificadas por falta de condições para atendê-las em situação da Covid. E indo agora para a questão da Covid, a questão da informação é que ela não é disponibilizada. Quando é disponibilizada, é aos pedaços. E aqui não é somente a informação. No quadro da Covid, não é somente a questão da informação, é a forma como o Estado moçambicano se posicionou para lidar com a situação da Covid-19. Não quero entrar neste momento na questão dos direitos em si, mas a qualidade da informação que foi sendo prestada aos moçambicanos não foi organizada de uma forma a que os moçambicanos tivessem em tempo oportuno a informação do que se passa e como devem se organizar para se proteger em função das restrições que lhes estavam sendo impostas. Exato. Um outro barômetro importante na avaliação dos direitos humanos tem que ver com o exercício da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. O que vocês colocam aqui no relatório é que no primeiro semestre de 2020 o exercício da liberdade de imprensa e de expressão sofreu fortes e constantes violações. Isto é... Olha, nós contabilizamos variadíssimos casos de intimidação aos jornalistas, de intimidação aos atores da comunicação social, que são aqueles que levam a informação para os cidadãos. E notamos também onde a própria legislação sobre a Covid-19 restringiu o acesso à informação. Os decretos que foram sendo passados foram decretos que limitavam, reclassificavam a informação e limitavam o acesso. E aqui deve-se dizer que se limitou o espaço da democracia para as pessoas e isso configura, em nosso ver, limitação de importantes espaços de exercício de liberdade de expressão. E isso configura, sim senhora, uma violação aos direitos humanos das pessoas. Exato. Uma das situações que é bastante notória no relatório tem que ver com a situação de Cabo Delgado, a situação de conflito militar que levou a detenções de jornalistas, levou a uma certa limitação da investigação e da cobertura jornalística no teatro das operações. Quais são as notas essenciais que vocês conseguiram captar ao nível do conflito em Cabo Delgado em termos de restrições das liberdades? A situação de Cabo Delgado, o que constatamos, a informação que fomos recolhendo, mostrou que Cabo Delgado é uma zona de quase que inacessível para as pessoas da comunicação social e para os atores da sociedade civil e para todos os ativistas que querem lá trabalhar. E essa limitação do acesso não é decretada de forma legal, é arbitrariamente decretada pelas pessoas que controlam a situação e, no caso, são os militares e são os polícias. E um quadro de intimidação, onde até um jornalista do grupo STV, o Izdin, foi violentado e isso foi captado por câmaras de gente amadora que colocou isso no domínio público. Se aquela situação foi captada, imagina as outras situações. Temos o jovem Baruco, que até hoje está em parte incerta. Mas já houve outros jovens das rádios comunitárias particularmente, que são estes que têm informação fresca no terreno, que são intimidados, são ameaçados para não exercerem o seu direito de informar aos moçambicanos sobre o que se passa em Cabo Delgado. Exato. De qualquer forma, o Presidente da República disse nas cerimônias centrais do dia 7 de setembro que Cabo Delgado não está fechado para os jornalistas, mas que há um contexto de instabilidade militar que pode ser o fator de limitação. Até que ponto é que o conflito armado em si é um fator impeditivo da circulação dos jornalistas, sobretudo nas zonas de conflito, porque evidentemente que há aqui risco de vida, ou seja,
os jornalistas, para se deslocarem, sobretudo, vamos dar exemplo de Mocimboa da Praia, precisariam de alguma cobertura. Portanto, há um ambiente natural ou não, Adriano Novunga, digamos, de restrição. O que nós estamos a reportar e a denunciar é a arbitrariedade com que essa limitação se faz. Okay. Essa arbitrariedade que se faz. E esse ambiente de ameaça, esse ambiente um pouco que ajuda a dar uma ideia muito mais frágil da situação, justamente porque é um quadro onde aqueles que têm as armas impõem a lei, mas se o município sabe, todos os conflitos no mundo são conhecidos porque são documentados pelos jornalistas, que arriscam a sua vida para informar ao mundo, até para ajudar a denunciar situações de violação de direitos humanos que ocorrem em situação de conflito. Porque, como sabe, todos os conflitos que ocorrem têm leis que os regulam. A lei internacional que exige a necessidade de proteção de civis. E é preciso que pessoas independentes, e essas pessoas independentes são jornalistas, são ativistas e são todos os voluntários que estão no terreno para informar. Quando essas pessoas são intimidadas, lhes é limitado o espaço num quadro onde isso é feito de forma arbitrária. Isso configura, sim senhora, violação do direito fundamental de informar. Exato. Há agora um contexto de vídeos que estão a circular, de imagens. Há este relatório da Amnistia Internacional que denuncia abusos, violações aos direitos humanos na província de Cabo Delgado. Há uma argumentação das autoridades moçambicanas que dizem tratar-se de manipulação, que dizem que já identificaram também o grupo de pessoas que fazem isso. Vocês tendo tido contacto com Cabo Delgado, qual é a vossa opinião? Primeiro, o relatório da Amnistia Internacional, por um lado, que denuncia abusos aos direitos humanos. Por outro lado, a argumentação das autoridades moçambicanas de que trata-se de manipulação. Aliás, ao nível internacional também assiste-se a este movimento de manipulação de informação com objetivos de ganhar terreno. Qual é a vossa opinião? O relatório e as colocações das autoridades moçambicanas. O relatório da Amnistia Internacional só peca por ser tardio. Só peca por ser tardio. Porque já viemos sistematicamente apresentando evidências de que havia ação arbitrária e de violação de direitos humanos e de tortura a civis em Cabo Delgado por pessoas que usam o uniforme do Estado moçambicano. Nota que o uniforme do Estado moçambicano é comprado com os nossos impostos. Por isso nós o conhecemos, aquele uniforme. Então são pessoas que usam o uniforme pago pelos impostos dos cidadãos que aparecem em muitos momentos a fazerem essas torturas. E o relatório da Amnistia Internacional, como já disse, peca apenas por ser tardio. Aquilo que é a reação do Estado moçambicano, há aqui uma primeira questão. É que a face da contestação tem sido o ministro do Interior. Mas aquela é uma situação onde queríamos ver o ministro da Defesa. Hoje vimos o ministro da Defesa. Sim, mas queremos ver sistematicamente. Não pode aparecer, tem que aparecer... Mas o que muda na comunicação? Não, isso muda. O que muda? Não, isso muda porque as pessoas que fizeram tortura, que executaram aquela senhora de uma forma bárbara e desumana, de uma forma que não tem nada a ver com a maneira como nós, os moçambicanos, somos, não tem nada a ver com a maneira como os nossos filhos, os nossos jovens, que voluntariamente se filiam às nossas forças para defender a nossa independência, a nossa pátria, devem agir contra civis. E quanto mais uma senhora, naquelas situações, indefesa, seja ela quem for, não são os militares, há tribunal militar,
para julgar as pessoas. Exato. Não são os militares no terreno que têm que executar as pessoas. Aquela situação tem que ser aprofundadamente e de forma independente investigada, sem justificações que estamos a ver aqui feitas pelos ministros a aparecer. Por uma questão de coerência, é importante que o rosto do que se passa em Cabo Delgado seja o ministro da Defesa. Porque aquela é uma situação de ataque à nossa soberania, à nossa independência, e pela lei moçambicana quem faz isso é o ministro da Defesa. O ministro do Interior, vamos lhe chamar, quando os mahindras andarem a abater pessoas como têm estado a fazer. Mas o caso de Cabo Delgado exige isso. E não concordo com o posicionamento que eles estão a tomar. Não compreendo que o Estado moçambicano tenha que vir se atrapalhar dessa maneira. Hoje, era dizer que vão fazer uma investigação, constituir um grupo credível e independente para investigar a situação. Exato. Porque mas isso foi dito de alguma forma no VUM? Não tem que ser dito de alguma maneira. Os ministros, primeiro, condenaram a situação, anunciaram que já têm mais ou menos uma ideia de quem manipulou a informação e que vão apresentar esse grupo nos próximos dias. O que esperava ouvir? Vamos. O que estou a dizer é isso. Os ministros agem em nome do Presidente da República a quem nós elegemos. Não age em poder próprio, é o poder do Presidente da República que nós depositamos nele. Então, o Presidente e eles devem nos prestar contas. E as contas não devem ser informação arrumada desta maneira. Nós somos moçambicanos, todos, incluindo os ministros e o Presidente, devemos todos estar agredidos pela... Mas as contas não foram prestadas em tempo... Calma. As contas... O Presidente, os ministros e nós todos devemos estar agredidos pela maneira desumana como estes nossos filhos, irmãos e sobrinhos executaram aquela senhora. Isto não tem nada a ver com a forma de ser de nós, os moçambicanos. Exato. Temos que... Mas aí o Nuvunga está a assumir que foram elementos das Forças de Defesa e Segurança que cometeram o crime. Não, o que as autoridades disseram é que não foram, desde a primeira altura, quer o ministro do Interior, quer o ministro da Defesa, e anunciaram que nos próximos dias vão indicar quem o fez. Por um lado. Por outro lado, no mesmo dia em que o vídeo foi divulgado, nesse mesmo dia foi publicado um comunicado, na sessão do Conselho de Ministros de ontem, o ministro do Interior deu a cara, e hoje o ministro da Defesa também deu a cara. Não é a reação... Há pouco tempo, os dois ministros juntos disseram que não há nenhuma parte do território moçambicano que está nas mãos de insurgentes. Então, como é que admitir que hoje, no nosso território moçambicano, hajam insurgentes a circular e a executar pessoas daquela maneira? Então, há uma contradição aqui. Com tudo isso dito, aquilo que era de esperar do nosso governo, dos nossos governantes, que devem também sentir-se agredidos pela situação, não devem vir com justificações. Tem que dizer, vão constituir um grupo para rapidamente ir investigar. É por demais sério o que se passou ali. É por demais sério, agride a forma de ser dos moçambicanos. E isso aqui deve ser exemplarmente castigado e tem que haver responsabilização até. Os dirigentes não podem vir sacudir a capota. Mas o ministro da Defesa hoje, ao dizer que já identificaram as pessoas que manipularam os vídeos e que vão apresentar nos próximos dias, é porque houve uma investigação que chegou a essas pessoas. E essas pessoas serão apresentadas nos próximos dias. Não sente que foi feito aqui algum trabalho de investigação? E no âmbito da prestação de contas que o Nuvunga levantava? Não. O fato de forma muito rápida, no mesmo dia em que o vídeo saiu, tivemos um comunicado, dia seguinte, em sessão de Conselho de Ministros, tivemos o ministro do Interior a dar a cara e hoje tivemos o ministro da Defesa. Portanto, se tivesse se levado mais tempo... As investigações não acontecem assim. Não, as investigações não acontecem assim, primeiro. Segundo, não deve ser o próprio ministro a vir dizer que já apanharam. Tem que primeiro constituir o grupo que vai investigar o assunto, nos apresentar e nós dissermos que esse grupo que vai investigar é credível, é independente, vai nos trazer resultados sérios e começar a trabalhar e depois nos apresentar o relatório e prestar contas ao próprio ministro. Quando é o próprio ministro que vem nos dando essa informação, qual é a credibilidade dessa informação? Qual é a credibilidade dessa informação? E sublinho aqui,
Não se trata aqui do ministro sacudir a capota. Temos que todos, o nosso presidente, os ministros e todos nós, nos sentirmos agredidos pela maneira bárbara como esses jovens é nosso nome. Porque é nosso nome que agiram ali. É em nome do Estado moçambicano. Usaram armas do Estado moçambicano, usaram uniforme e juraram defender a nossa pátria. E recebem pouco, mas é o nosso imposto que recebem. Exato. Então não podem fazer aquilo em nosso nome. Exato. Mas no comunicado, no comunicado de antes de ontem, o Ministério da Defesa colocava exatamente isso, que era um ato arrepiante, que era um ato horrível, inadmissível, e que as forças de defesa e segurança não compactuam com aquele tipo de situação. Eu estou a tentar puxar este lado, porque conforme coloca, de alguma forma isto foi dito pelas autoridades. Sim, então, dizia isso aí e criava uma comissão independente para investigar. Independente e credível. Exato. E provavelmente juntando também a própria Amnistia Internacional, que denunciou o assunto. Que denunciou. Mas você vai ver, tem estado aqui milicianos digitais aqui a tentar desdizer, a tentar baralhar. Não, esta não é a maneira de governar. Não é a maneira de ser do povo e do Estado moçambicano. Esta. Muito bem, vamos avançar. Há aqui um outro ponto que tem que ver com a proteção dos direitos humanos no contexto da atuação da Polícia da República de Moçambique. O que vocês colocam aqui é que a PRM é o órgão da administração pública que mais abusos de direitos humanos cometeu no primeiro semestre. Portanto, temos problemas com a PRM. Seríssimos problemas. Já a própria lei da decretação do estado de emergência já limitava os direitos, compreensivelmente. As pessoas foram limitadas de circular, não podiam circular, não podiam visitar familiares porque estávamos em estado de emergência. Foram 120 dias, município. Mas a forma como a polícia foi atuando, uma claríssima violação dos direitos humanos. Violentava pessoas, chamboqueava pessoas quando não tivesse máscara. Olha, a máscara custa dinheiro. Há pessoas aqui, município, que não têm 10 meticais para comprar alguma coisa para comer. E uma máscara custa 50 meticais. Não tem isso. E a polícia, ao invés de ajudar as pessoas, está a bater as pessoas porque não tem a máscara. Mas não tem por onde ter o dinheiro para comprar a máscara. O Estado moçambicano só disse, fica em casa. Não deu a máscara às pessoas. Não só não deu a máscara, como não atendeu a situação das pessoas. Mas antes, a polícia matou pessoas. Matou 2 pessoas em Niassa, matou uma pessoa na Beira, matou uma pessoa na Matola. Até hoje, o Ministério do Interior, aqui sim, aqui queremos o Ministério do Interior, a vir nos esclarecer as circunstâncias em que essas pessoas encontraram a morte e o que se está a fazer, primeiro, com os polícias que cometeram esses atos e, em segundo lugar, em termos de ressarcimento às famílias. Mas o que a gente notou no período de análise é que o Estado moçambicano, por um lado, através do Ministério da Justiça, descongestionou as cadeias para evitar a contaminação da Covid. Mas a polícia com os mahindras todos os dias metia pessoas na cadeia porque eles apanhavam sem máscara, porque as pessoas estavam bebendo uma cerveja. Mas o mais grave da situação no quadro do Covid é a forma como o Estado moçambicano simplesmente não se aproximou para mitigar e dar um apoio, um conforto social às famílias. Só disse durante 120 dias que fiquem em casa e não deu nada às famílias. Na altura que não tinha dinheiro, falava muito. Quando o dinheiro chegou, ficou calado e a gente depois viu. Afinal, ficou calado porque o dinheiro estava a ser distribuído ali assim em grandes empresas. E quando vocês vasculham para saber de quem são as empresas, são dos dirigentes e são dos amigos dos dirigentes. E para a população não se deu absolutamente nada. E nota, município, isto é um falhanço. O governo moçambicano não tinha dinheiro. Foi buscar dinheiro que são dívidas, para aumentar as dívidas. Hein? Quando foi buscar esse dinheiro, os números eram 7 ou 8 casos. Agora, estamos em 5.000 casos. Recebeu o dinheiro, se distribuíram dinheiro entre eles, não deram dinheiro às famílias e os números estão aqui onde estão. O governo tem que assumir um falhanço tremendo aqui. Mas, Novonga, como é que se distribuíram o dinheiro entre eles, se era necessário fazer despesa, era necessário comprar equipamento médico, era necessário comprar máscaras para o pessoal de saúde, era necessário realizar um conjunto de despesas para garantir que o Estado respondesse à Covid-19. Portanto, era necessário gastar, porque também se não se gastasse, era um outro problema. Sim. Há opções para fazer o gasto. Se faz opções.
podia ter gasto esse dinheiro emancipando a população, encontrando formas. Olha, houve aqui em Moçambique... Mas como é que se faz isso, Novonga? Distribui-se o dinheiro às pessoas? Houve uma iniciativa aqui dos 8 milhões. Essa dos 8 milhões, essa dos 7 milhões, foi a iniciativa que mais galvanizou o país e dinamizou as pessoas. Mas 7 milhões tem um objetivo econômico. Deixa-me falar, município. Me chamou, deixa-me falar. Então, o que estou a dizer é, o governo teve o dinheiro, poderia, sim senhor, ter descentralizado e encontrado formas de engajar a sociedade, as pessoas, fazer o dinheiro chegar às pessoas. As iniciativas, o Estado moçambicano, município, teve 40 anos, não desenvolveu os hospitais, não desenvolveu as escolas. E com este mesmo governo, com muito mais dinheiro que tiveram esse tempo todo, não vai ser com esses milhões que tiveram agora que vão fazer isso. Então, com esse dinheiro que tiveram, poderiam muito bem ter organizado isso, por forma que ao nível dos quarteirões, ao nível dos bairros, porque essas estruturas existem, município. Não devem existir apenas para ir buscar votos, não devem existir apenas para andar a mobilizar pessoas para fazer coisas que não devem fazer. Devem ser utilizadas como iniciativas comunitárias para a prevenção da Covid, fazer com que o dinheiro chegue às famílias, porque há famílias que não têm máscara, há famílias que não têm o que comer, por isso têm que sair para a rua. Veja as condições em que se transportam as pessoas. Portanto, o que defende é que se fizesse uma transferência direta às famílias. E Moçambique tem experiências e condições para isso, mas os dirigentes optaram por uma abordagem elitista, que o dinheiro vai ficar com eles. Mas era preciso comprar ventiladores, por exemplo, para os hospitais. Aí já não é a população. Sim, mas os ventiladores são uma parte pequena dessa operação. Se fôssemos um Estado organizado com transparência, dizer, vamos lá agora ver quanto é que estavam as contas bancárias dos dirigentes antes de iniciar Covid e como é que estão as contas dos dirigentes agora que tiveram esses 6 meses de gestão de dinheiro. As contas engordaram. As contas engordaram, porque ou tomaram diretamente ou voltou a chegar aos bolsos dele. O que estou a dizer era possível... Mas quais são as evidências, Novonga? Não, é simples, é só pedirmos os bancos aí assim para nos fornecer as contas bancárias dos dirigentes. Vai ver, estão gordas. Estão gordas. E era possível esse dinheiro ir para as famílias, empoderar as famílias, para a contaminação chegou à comunidade. Aparece o ministro Tiago, fala bonito, fala coisas bonitas, mas não é isso. As famílias não têm nada. E agora que estamos a falar, o município de Maputo está a destruir barracas no bairro de Polna Caniço. Está a destruir barracas. O município de Maputo aproveitou-se da Covid também para colocar mais pessoas na pobreza. O setor informal foi... destruiu-se os meios de subsistência do setor informal aproveitando-se da Covid. No município de Maputo, o presidente Comis, respeitamos-lhe muito bem, mas ele sabe que errou bastante ao permitir que a sua estrutura municipal destruísse as barracas dos vendedores informais. O mesmo aconteceu no município da Matola e no município, o caso mais grave foi no distrito de Marraquém, onde em pleno estado de emergência... Houve distribuição Deixa-me concluir a frase. O administrador Chaficidade colocou bulldozers para destruir casas de população em pleno estado de emergência. Isso é clara violação de direitos humanos. E porque ele não pode, porque parece que é amigo do presidente. Exato. Um último ponto, Novonga, vocês apresentam aqui propostas. A primeira é liderança institucional, é um dos principais requisitos para o progresso. Apontam aqui que as instituições do Estado precisam introduzir maior abertura e fornecer acesso total aos dados oficiais e indicadores de desempenho dentro de períodos de tempo razoáveis. Portanto, já estamos a falar daquilo que deve ser feito. Vamos desenvolver isto. Liderança institucional. O que é isto? Depois, como é que isto influencia na melhoria de todos os problemas que descreveu aqui? Quando fala de maior abertura, fornecimento de acesso total aos dados oficiais, como é que depois conjugamos isto que possa ter uma influência na melhoria em termos de como é que lidamos com o respeito aos direitos humanos? Novonga, propostas. Bom, as propostas estão aí, município. A questão central aqui é o que nós estamos a dizer é que as instituições do Estado moçambicano devem assumir que trabalham para a população. Devem trabalhar para a população, para o desenvolvimento da população. E
o acesso à informação não deve ser restringido àqueles que estão no poder, porque a informação que é gerada pelo Estado moçambicano é do interesse público, é do interesse do desenvolvimento da democracia e dos moçambicanos. E, nesse sentido, todas as instituições devem colocar a informação de forma acessível, de uma maneira que seja possível de ler e compreender essa informação. Mas o que a gente nota é que não se coloca a informação, aliás, não somente não se coloca a informação, como a atuação das entidades do Estado está mais virada para intimidar o cidadão. Veja o caso do jovem do canal de Moçambique, o Matias Gente. O Matias Gente teve acesso à informação importantíssima sobre a utilização dos mercenários no Teatro de Operações Norte, em Cabo Delgado. Colocou essa informação no domínio público. O que aconteceu? Então foram lhe pegar e querem lhe meter na cadeia. Não, estamos a lutar para não lhe meter na cadeia. Não, mas o Estado moçambicano aqui, a Procuradoria em particular, devia jubilar por esta informação ter sido colocada no domínio público, porque visa alargar e levar ao nível da cidadania o escrutínio da ação da governação. Mas o que a gente vê é que a Procuradoria está mais preocupada em proteger os lesa-pátrias do que a proteção do interesse e bem comum. Adriano Vunga, muito obrigado por ter estado aqui conosco quando falamos do vosso relatório sobre os direitos humanos em relação ao primeiro semestre. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Bem, caro telespectador, vamos avançar. É hora dos nossos comentadores residentes. Com eles vamos abordar 3 temas. Vamos falar da situação dos direitos humanos em Cabo Delgado, especialmente os vídeos que têm estado a circular nos últimos dias e a reação das autoridades moçambicanas. Vamos falar do anúncio de candidatura à presidência da República do filho de Afonso Dhlakama, e vamos falar do encontro entre o chefe de Estado